Olá, que bom ver você por aqui. Meu nome é Fernando Nascimento, sou gestor da área de Learning Experience da Interplayers Varejo. Sejam muito bem-vindos a mais uma super jornada de aprendizagem do EAD+, do Portal da Drogaria. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Especialista. Solta a vinheta! No podcast Papo de Especialista, nós vamos trazer diversos especialistas da Interplayers, do varejo e também da indústria para bater um papo com você que está nos assistindo. Serão diversos temas importantes como PBM, atendimento, vendas, relacionamento, gestão, liderança, enfim, temas que são extremamente fundamentais e importantes você estar por dentro. Então, acomode-se em sua cadeira, pegue uma xícara de café, pluga aí teu fone de ouvido e bora com a gente nessa. E claro, hoje, nesse podcast, nós vamos tratar de um assunto muito importante que é sobre PBM. Vender ou não vender por PBM? Eis a questão. Para isso, eu trago 3 especialistas para bater um papo com a gente. Então, eu convidei aqui a Elizabeth Percegil, que é a nossa gerente de operações da Interplayers. Eu tenho desse meu lado aqui o Carlos Rosauro, que é o gerente comercial, e tenho aqui o Gustavo Pires, que é o nosso gerente de soluções e marketing. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento o pessoal que está assistindo a gente agora nesse podcast. Estou muito feliz por estar aqui e quero contribuir ao máximo com o meu conhecimento a respeito desse mundo de PBM, programa de relacionamento. Vai ser muito bom e divertido. Que bom, Beth. Legal, te agradecer aí, Fernando, a oportunidade. Sempre bom bater um papo sobre um tema que a gente aqui gosta, né? Nós 3 aqui. A gente gosta bastante. A gente gosta dessa nossa atividade e a gente tem muita coisa legal para conversar, para levar para o varejo, dicas, informação, tudo é muito bom contribuir. Informação, quanto mais a gente divide, melhor é, né? Então, obrigado aí, prazer estar aqui com vocês. Legal. Olá, pessoal, prazer estar com vocês. Obrigado, Fernando, pelo convite. Acho que faço minhas as palavras do Rosário, é muito legal a gente estar aqui para conversar sobre um tema que a gente gosta tanto de trabalhar no dia a dia e acho que vai ser um papo muito rico aí que a gente vai ter hoje. E olha que gostoso isso. Quando a gente traz especialista, a gente está recheando aqui de dicas especiais que, com certeza, se você pegar e adaptar a tua realidade, com certeza, muitas coisas vão dar certo. Insanidade é a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Por isso que a gente tem que sempre abrir aqui a mente para novas dicas, novos conceitos, novos conhecimentos. Antes da gente entrar, aprofundar um pouco sobre essa pergunta, vender ou não vender por PBM a questão, eu vou abrir um espaço, Beth, para que você conte um pouco sobre essa linha do tempo do PBM, focado no Portal da Drogaria, por exemplo. Como o estudo surgiu, porque você tem várias histórias boas, eu gostaria que você falasse pro pessoal sobre A Beth isso. tem história para contar. Uma história pra caramba para contar. Essa aí tem. Legal, acho que é uma coisa que eu me orgulho muito, né, de ter participado dessa inovação e pioneirismo, né, que foi a criar, né, o que a gente tem hoje, do que se conhece, do que se aplica em programas de apoio a tratamento, PBM. Então, assim, é uma história que eu agradeço por você pedir para eu contar. Quero muito te ouvir. Papo de velhinho, né? Mas assim, daquele tempo. Então, assim, Isso que era mato. para começar, 2004. Nossa Muita Senhora. gente nem nasceu. Eu tinha 5 anos naquela época, tá? Mas 2004... Eu também tinha. Tinha 4. Foi um Eu início. tinha. Você tinha, né? Ele tinha. O Gustavo tinha. Ele tinha que fazer essa graça, né? Aí, em 2004, o que a gente tinha no mercado? Existia cupom, né, que a indústria, para poder oferecer um desconto, um apoio ao tratamento para o consumidor, ela entregava aquele cupom ao médico. Esse cupom ia para o consumidor, ia com aquele cupom, preenchia tal, ia para uma farmácia, chegava na farmácia, a farmácia pegava aquele cupom, papel, gente, mesma coisa da época do cheque, tá? Passava. A mesma coisa da época do cheque. Aí pegava aquele cartão, aquele cupom, dava desconto para o consumidor, pegava esse cupom, mandava para uma distribuidora farmacêutica,
juntava aquele monte de papel, Meu Deus do céu. entregava para a indústria. Bem que a rede credenciada, né, Beth, que recebia isso não era muito grande, eram poucas as farmácias que atendiam com esse cupom, Olha, né? o desafio na época era implantar em 2.600 farmácias em 6 meses, né? Esse foi o desafio na Do zero. Vocês têm época. noção? 2.600 Do zero. Do zero Não. ainda. Agora pensa, qual que era a ideia? Transformar, porque assim, o app na época era ter cartão, era o cartão. Então, Cartão de crédito. o app era ter o cartão de crédito, então por que não ter um cartão Era status. do programa? Nossa senhora. Mas por que todo esse processo de autorização não seria online, tá? E sendo online, a informação já chega nos players, né, de forma muito mais rápida, e a indústria já saberia o que ressarcir no final do mês, o como. Então, era um processo muito mais seguro e muito mais ágil, tá? Aí, como foi comentado, era um desafio em 6 meses, colocar 2.600 lojas. Gente, eu estou falando de 2004, mas muita gente não viveu isso. Com certeza não. Internet de escada. Pensa. E você Tio fala assim, Cerezinho. não, mas uma grande rede tinha uma conexão dedicada. Conexão dedicada não chegava em todos os lugares, Não. né? Então, o desafio era enorme para a gente fazer esse processo. Mas muito legal, foi um enorme desafio. Em 6 meses, a gente tinha mais de 3.000 lojas nas principais praças, né? Onde o consumidor era um pouco diferente a história, né? Aí, assim, realmente, e tinha lá o médico, né? Dava lá um cupom, mas aí não era mais para você fazer para você trocar, né? Era para você ligar no 0800 da indústria. Então, o consumidor, após ter feito esse cadastro, né, no contact center, ele ia até uma das farmácias credenciadas. Sim. E fazia essa venda online. Na hora lá ele já tinha o desconto aprovado, fechava todo esse processo. E no que diz respeito aos players, né, de toda essa cadeia, essa venda já ia para um distribuidor no dia seguinte repor a mercadoria para aquela farmácia. Olha a rapidez, a farmácia tinha que juntar papelzinho, entregar, esperar o representante passar na sua região, né? Não, no dia seguinte, esta venda já era enviada para o distribuidor fazer o ressarcimento da mercadoria. E depois, no final do mês, a indústria lá, num período combinado com o distribuidor, já tinha tudo contabilizado e fazia a reposição do distribuidor, reposição do produto para o distribuidor. E aí, eu falei que era cartão, né? Então, o top era cartão. O que acabou acontecendo? A Nota Fiscal Paulista, ela também nos ajudou a fazer mais uma evolução, né? Então, Legal. o portal da drogaria, assim, a gente sempre teve esse sangue, né, de pioneirismo, de inovação. Então, quando vimos que a Nota Fiscal Paulista, os consumidores, partindo do consumidor no centro da história, tinham o hábito de dar o CPF. O que aconteceu? Por que não, no lugar da gente fazer cartão, porque, pensa, ele ia com o número de papel, com o número do cartão dele na farmácia, a farmácia aceitava de boa. Mas depois, a indústria mandava fabricar um cartão, um envio de um cartão, e extraviava também o cartão, não tanto quanto o cupom, mas, assim, gente, tinha cartão que tinha que ser entregue em locais onde o correio não subia, não chegava. Em sítio também. Sítio não recebe correspondência até hoje do correio. A pessoa tem que ir em um determinado lugar buscar isso existe até hoje, né? Sim. Então, a Nota Fiscal Paulista, ela veio ajudar nesse processo, que foi quando vamos usar o CPF do consumidor. Começou a aceitar no lugar de um cartão, de um número, o CPF do consumidor. Isso, assim, desburocratizou total o processo, né? Facilitou a vida no atendimento de um balconista. Acho que a gente tem sempre que estar pensando
nesse tempo de atendimento, nesse trabalho que o balconista, nesse zelo que ele tem Sim. com o consumidor, no processo dele de fidelização, né? E até avançando um pouquinho mais nesse zelo, nesse cuidado do balconista, que é muito importante para a fidelização, o próximo avanço no portal da drogaria, esse assunto também é interessante. Ah, eu gosto. Descobrimos que uma farmácia no interior de São Paulo mesmo, né? O que tinha? Era muito comum o consumidor chegar na farmácia e não ter feito o cadastro. O próprio balconista pegava o telefone, ligava e o balconista ajudava a fazer esse cadastro. Olha o tempo de atendimento. Nossa, eu imagino. Mas era outros tempos e era o melhor que tínhamos em relação ao cupom, que o negócio também era um pouco mais puxado, né? O que acontecia? Descobrimos que essa farmácia, uma rede média, colocou telefone nas lojas e falava para o consumidor, olha esse cadastro, olha que bacana. Isso é muito legal. O zelo aí dessa rede, Cuidado né? E mesmo. falar, olha, tem um telefone ali, e como era tudo 0800, né? Ligação gratuita, vai lá e faça o seu cadastro. E aí a gente descobriu isso em conversas, né, com o varejo, porque você tem que olhar o consumidor, mas também a gente tem na Interplayers, a gente tem um grande zelo e um grande olhar para o varejo, para o processo, né? E qual que foi a ideia? Por que a farmácia não pode fazer, já que ou ela liga, ou ela põe um orelhão. Orelhão? Eu soltei porque não devia ter soltado, né? Mas ainda existia um orelhão. Você que não sabe o que é orelhão, joga aí na pesquisa aí na internet. E naquela época ainda existia. Tá? Tinha, viu? Então, o que acontece? Por que então a gente não pode avançar esse processo de cadastro? Então, primeiro foi criar o site da própria indústria para que ali o consumidor que tinha acesso à internet, que não era tanto assim, fizesse adesão. E depois, peraí, nós temos aí o portal da drogaria, que ele é um produto que ele foi desenhado e pensado em vários aspectos da farmácia. Então, lá, você tem a parte do vender, você tem a parte de treinamentos, você tem a parte de gestão, onde ele acompanha a reposição. Então, ele tem um conteúdo completo para a farmácia. Por que ali, naquele momento de venda, olha que chique, né? Naquele momento de venda, CPF não cadastrado. Vamos cadastrar agora? Por que não faz o cadastro ali na hora, o balconista? Vamos ganhar tempo aí nesse atendimento? Olha que evolução. E baratear o processo. Nossa, né? barateava o processo e agilizava isso, né? Barateou o processo para todo mundo, né? Para a indústria, barateou o processo principalmente ali para a própria rede, porque é tempo de atendimento, né? Isso é verdade. E fazer a fidelização do consumidor. Tem uma questão legal nisso daí, que é o empoderamento do balconista nesse processo, né? Que é muito legal. Aí você traz o balconista para um protagonismo na questão de trazer o consumidor, dar uma condição diferenciada, tudo. Acho que isso é importante, valoriza a profissão. Olha quanto a gente evoluiu, cara. Olha. Inclusive para a própria farmácia, né, Rosaldo? Porque se empodera o balconista e o consumidor ele começa a enxergar na farmácia um posto de serviço, que ajuda ele a ter a melhor condição e a melhor opção ali de compra do medicamento. Vocês falaram um assunto bacana, né, nesse ponto de ajudar o consumidor, né? Tem um lado que a gente pouco presta atenção, né? Existe um papel social no final da história. Muito bem lembrado, Beth. Hoje, nós fazemos aí em autorizações, milhões de autorizações, são milhões de vidas sendo impactadas, tendo um desconto. Então, imagina, de 2004 para cá, quantas vidas foram impactadas. E não não foi só a Interplayers, tá? Foi não só a indústria, não só a drogaria, foi também aquele balconista que ali fez aquele trabalho de cadastramento do consumidor,
que permitiu que ele desse continuidade ao tratamento deles. Ô, Eu vou- Beth, e você falou de desconto que impacta, né? Mas o programa, ele é sim desconto para melhor Tá, acesso, tudo bem. mas ele tem todo um serviço de acompanhamento de saúde que pega uma pessoa que tem qualquer doença crônica ali, um hipertenso, uma pessoa com colesterol alto, com uma diabetes, e o programa permite que essa pessoa tenha acesso ao medicamento, mas que ela tenha ferramentas para melhorar a qualidade de vida dela a longo prazo. Então, é um social que ele vai em todos os sentidos apoiando a saúde no país, né? E para ser um programa, não precisa necessariamente ser apenas desconto, né? Todo Não, tem esse todo um trabalho em cima disso, pra apoiar trabalho, o né, de tratamento do paciente. apoio, de tratamento, é fundamental. Então, com a drogaria fazendo adesão do consumidor, aumentou bastante. Teve muita gente que passou a ter mais acesso a esse medicamento. E esse papel fundamental aí do balconista, de novo, do farmacêutico ali fazendo o cadastro. Imagina aquela pessoa, um medicamento caro, que muitos deles têm um valor elevado, e você tendo um desconto significante. Nossa, Porque a muito pessoa bom. que toma um medicamento de uso crônico, ela não toma só daquilo. Ela toma, é o da pressão, é do diabetes, É o azul, é o amarelo, é o vermelho. Então ele tem uma sequência de medicamentos que ele toma ali. é uma cesta caprichada. Caprichada mesmo. Caprichada. Quem faz uso, você que está assistindo a gente, você que faz uso, você sabe muito bem o quanto, assim, quando você se depara com uma situação, preciso tratar isso para sempre, vamos dizer assim, por um longo tempo, eu não esperava por isso. Sabe que vai dispor de dinheiro do seu orçamento de casa para dispensar para isso? E o papel, esse empoderamento do balconista é muito importante, do farmacêutico, para você entender o quão importante você é quanto um agente de saúde. Porque começa lá um tratamento dentro do consultório, o médico prescreve um tratamento para ele e você dá continuidade nisso. Então, a importância que você está falando é que tem um aspecto social muito forte e você é uma pessoa que está dando para ela a possibilidade de sobrevida ou de realização de um sonho. Então, assim, você tem que estar sobrevida para a pessoa com relação ao tratamento. Você está dando essa oportunidade para ela. Isso mesmo. E assim, se você pensar em aspectos, né, da farmácia em si, tô parecendo uma velha. Há alguns pelo amor de anos, Deus, né? velha. Mas o Rosário vai lembrar, ele me ajuda, você não- ele é dessa época. Beth, você não é velha, você é um clássico. Você é um clássico. Ô, dinossauro! É um clássico. Ô, dinossauro! Teve uma época, né, assim, que a gente olhava a farmácia mesmo como um ponto de doença. Tanto que até tinha sacolinhas, né? E não era nem sacolinhas, aquela época era papel, né? Papel. E era muito comum você ir no supermercado e ter aquela sacola de papel escrito volte sempre. E na farmácia era gafe você ter escrito volte sempre. Não é Porque assim, você mancada, está querendo que a pessoa venha. É o desejo do mal. Não, volte sempre. volte sempre. Fique doente, né? Só precisa da nossa alegria. E hoje, o que a gente tem nessa farmácia hoje, ela é um ponto que foi até completando o que o Gustavo colocou aqui, muito bem colocado, ela é um ponto da saúde e do bem-estar, Sim. Né? Então, você vai numa farmácia para comprar perfume, shampoo, para beleza, para maquiagem, né? Dermocosmético. Então, o aspecto doença foi para a saúde, bem-estar, e você acaba tendo vários tipos de públicos, né, nessa questão, jovens, porque eu era mais velha que ia para farmácia, né? Agora não. Os jovens vai comprar perfumaria numa farmácia, hoje é uma experiência legal. É uma boa experiência. Então, orientação. o que você espera assim de programa, né? Qual que seria esse futuro de um tô falando passado, mas eu falo muito de futuro, né? Lógico. Também pra frente. a gente tem que inovar. Tem história, mas ela é pra frente. A gente tem que inovar. Então, o que você tem? Até completando tudo um pouquinho de tudo que foi falado aqui, você tem o programa além do balcão, né? Então, você passa a ter programas de dermocosmético, de shampoo, para fralda.
Então, como a farmácia evoluiu, deixou de ser aquela prateleira de madeira, né, aquele balcão de madeira, tudo escondido, né, atrás, protegido e sem nada Uma assim tela de na vidro, frente. assim, Hoje você vai, tem várias experiências dentro da farmácia. A gôndola, ela tem bastante sortimento. Então, tudo isso, o programa, ele está indo para esses lugares. E como a gente comentou na fala do Gustavo, o programa não é só dar desconto, pontuação, resgate. Sim. Então, tem muita evolução, Tem uma muita questão coisa legal, gostosa assim, para acontecer. existem programas hoje, né, porque quando o paciente se cadastra no programa, a própria indústria hoje disponibiliza canais de acesso através do seu site, tem vários Sim. programas hoje tem isso, e o consumidor consegue entrar lá, por exemplo, se eu sou hipertenso, eu entro lá dentro, eu vou ter dicas de Sim, saúde, sim. de Me bem-estar, apoia no meu de tratamento, no meu orientação cuidado. com nutrição, lá, o que eu posso me alimentar, entendeu? Tudo explicado direitinho. Então, existe uma preocupação da indústria farmacêutica muito legal nesse aspecto, que é, além de oferecer um desconto Uhum. para conservar, para que Investir em cuidado, né? esse consumidor não Verdade. abandone o tratamento, mas investir no cuidado da pessoa como um todo também. Então, isso é muito legal. E eu sempre digo isso assim, ó, quando um balconista, por exemplo, não cadastra, não oferece essa opção do cadastro do paciente no programa, você de alguma forma está privando ele de ter acesso a toda essa Nossa, parte muito legal da importante. indústria, entendeu? Então, isso que é Sim. reforçando o que a Beth falou, é bem, bem, bem importante a E questão do Beth, cadastro. até uma vez que você contou a história, né? Então a gente foi do modelo de cupom super arcaico, que ninguém quase podia acessar Nossa Senhora. o programa, o desconto, dependia do médico. O médico até acho que imagino tinha o poder ali de dar o acesso ao programa. E hoje a gente foi para um modelo super tecnológico, onde todo o acesso é possível, né? E aí dá uma pergunta para você: o que você percebeu nesses 20 anos que você trabalha com portaria de mudança no comportamento da farmácia? Tendo essa nova, Uma boa pergunta. essa Uma boa evolução pergunta. Isso é tecnológica, muito né? legal. Eu sei que eu não estou entrevistando hoje, né? Não, mas Né? pelo Mas eu contrário, tô é que bate-papo é puxando, esse mesmo, porque a gente tem aqui postos de E conhecimento para aqui, quem então... nasceu no negócio, acho que isso faz muito sentido, né? Não, isso Porque é por os isso. desafios eram completamente diferentes, né? Era. Então, assim, tivemos várias mudanças, né? Eu acho que até a própria história do layout dela em si, né? Que foi um ponto aí que eu coloquei dela parar de ser um lugar de doença para ser um lugar de saúde, bem-estar, beleza. Esse apoio também, principalmente do balconista no processo, e muito engajamento em fidelização do consumidor. Interessante. Também sou consumidora de medicamentos, eu tomo um deles que custa R$240, mas pelo programa eu adquiro esse produto a 130, que saía o preço pelo programa. Uhum. Olha a diferença, o quanto isso é importante para mim. Então, tá tão fácil hoje eu ir numa farmácia, ela não me oferecer, não me colocar no programa, esse tipo, a farmácia do lado está fazendo. Tá fácil eu atravessar a rua. Antes, não era fácil assim, atravessar a rua, não era... tinha um espaço, né? A concorrência não estava tão próxima. Hoje, ela é a porta do lado. Sim. Atravessar uma rua. Você não está fazendo? Peraí. Teu concorrente vai fazer Sim, bem. E eu, como consumidora, olha, eu fui nessa farmácia, Uhum. ela me cadastrou, nossa, que bacana, ela me ajudou. Sim. Agora, se ela não tivesse feito isso, como é que eu me senti? Peraí, que história é essa? O outro me cadastrou, eu fui primeiro ali, nem me falou, nem me ofereceu. Me pergunta, como consumidora, qual vai ser o primeiro lugar quando eu tiver que comprar o meu? Qual porta eu entro primeiro? É aquela que te colocou no programa. E quando a gente traz isso para o mundo digital, é muito mais rápido ainda, porque você entrou num site lá, não tem o produto, você não achou, não sei o quê. Você vai para outro, senão pega em você outro. pega e muda. Senão Então pega em outro. tem essa questão também, além da questão física, tem o digital também. E é engraçado que a maior parte dos clientes, os consumidores, assim como a Beth, eles associam desconto à loja. Né? Associam desconto lá. Aquela loja eu vou sempre lá.
A minha esposa já falou assim, é engraçado que toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas subestimam esse tipo de racional. Minha esposa fala assim, Fernando, verdade, quando você fala, realmente, eu vou sempre na mesma farmácia, porque lá eles têm o meu cadastro, eu consigo os descontos para os medicamentos dos nossos filhos, e isso acontece muito lá dentro. Aí você fala assim, tá, eu sei da importância. Eu sei que vender PBM realmente é tudo de bom, eu tenho que vender. Assim, mas como que eu posso aumentar as vendas de PBM? O quanto eu posso, por exemplo, eu sou varejista, eu preciso fazer gestão também das categorias, preciso aumentar a cesta de produtos dos meus clientes. Que dica vocês três dariam hoje para quem atende, para quem vende, para quem faz a gestão disso na loja, para poder vender mais PBM, para poder aumentar a cesta de produtos dos clientes, impactar em outros indicadores que não só o PBM em si, porque minha loja, como você falou, deixou de ser um ponto de doença e passou a ser um ambiente de cuidados com a saúde, beleza, bem-estar. Como que eu faço para vender melhor isso, na visão de vocês? Acho que é uma pergunta bem ampla, Fernanda, que tem alguns desafios, né? Venda de PBM, aumento de cesta e melhoria de fidelização, né? Acho que nós três aqui construímos o Mais Clientes, que é um programa que ensina o beabá para a farmácia, desde a implantação do programa na loja dela, até esse mundo perfeito, onde eu vendo mais, fidelizo o cliente e ainda faço com que ele reverta a economia em outros produtos, né? Eu acho que talvez uma primeira dica que eu posso dar aqui, que eu vivi no varejo, é a dica de informar e treinar o seu time de venda, seu time de loja, para que ele saiba quais produtos estão nos programas. Então, a gente tem produtos que são super famosos, todo mundo conhece, sabe que está no programa, mas só no Portal Varejo tem mais de 500 produtos. Será que a gente sabe? Será que nosso time de atendentes sabe que todos esses produtos estão no programa? Valendo! Produto número de 350. Brincadeira, mas será que todo mundo sabe? Então, investir na comunicação é algo super importante. Então, a gente tem, inclusive, no Mais Clientes, um material que a gente pode fazer download para colar ali na prateleira de medicamento, lembrando, olha, esse aqui tem portal da drogaria, a gente coloca no terminal de consulta, a gente disponibiliza um layout para você colocar no teu balcão, no computador do balcão ali, para quando o teu balconista pesquise determinado medicamento, ele veja ali, esse aqui é pelo portal, ofereço o cadastro. Então, um primeiro caminho aqui, a gente vai falar bastante coisa disso, mas eu investiria muito na comunicação com o balconista, para que depois a gente faça os próximos passos. Né? Tem um ponto aí também que eu reparo bastante quando eu vou em farmácias, é a questão que às vezes o pessoal que faz, por exemplo, a área de marketing da farmácia ou da rede PECA, que ela faz a divulgação no jornalzinho, por exemplo, da farmácia, lá no tabloide, ela bota o nome do programa. Isso para o consumidor, aí bota lá, o programa Vale Mais Saúde, por exemplo. Nem todo mundo sabe que o Vale Mais Saúde é da Novartis, por exemplo. Então, ao invés de eu divulgar o nome do programa, por exemplo, que é uma coisa que eu não vou conseguir atingir muita gente, coloco o nome dos principais produtos. Olha, eu tenho um programa desses produtos aqui. Se eu fizer isso no meu jornalzinho, por exemplo, eu pegar os 20 produtos mais vendidos no mercado, nessa parte de PBMs, aí tudo, eu instalo, eu tenho o programa do produto tal, é muito mais efetivo e mais assertivo a minha comunicação com esse consumidor do que eu botar os logotipinhos dos programas, tudo que eu canso de ver isso, é uma coisa que aquele programa está no Vale Mais Saúde, aquele produto está no Vale Mais Saúde, mas não deixa de citar o produto, porque o paciente... A prescrição está no produto, não está o programa, né? E o paciente, ele olha, todo dia ele toma lá um remédio do Vale Mais Saúde. Todos os dias ele abre a caixinha daquele medicamento. Sim. Isso. Então, é muito mais efetivo. Muito uma bela dica. Eu queria dar uma dica, assim, só que precisa de muita tecnologia mesmo. Então, infelizmente, muitas lojas não vão conseguir fazer usar essa tecnologia, porque realmente ela é uma tecnologia muito cara, é uma tecnologia de ponta, da NASA, tá? Da NASA. Tem bastante, tem vários programas que você compra 3 medicamentos e a pessoa ganha 1, né? Então, a primeira caixa o desconto é 0. Na segunda, sei lá, é 20. Na terceira, se você compra 3 caixas ao mesmo tempo, a terceira sai de graça. Um tipo de campanha. Sim. E isso passa muito despercebido. Eu vejo, assim, várias autorizações de uma caixa, com 0% de desconto. Se a pessoa levar 3 caixas, ela vai pagar o preço de 2.
E, gente, mas a pessoa não tem dinheiro para Parcela, né? tudo é 3 Gente, não vezes no pensa com o seu cartão, bolso. gente. Não pensa com o seu bolso. Não, Você vai ter que comprar aquele medicamento no mês seguinte, no outro mês, parcela. Você não tem a prescrição médica, não tá ali. Ele tem um tratamento longo ali. Sabe quantas caixinhas ele vai precisar? Por que não já fazer a oferta, né? E o dessa paciente vai promoção? ter um desconto muito maior, né? Muito Muito maior. maior. Ganhou uma caixa na Ele- brincadeira? No combo ele ganha uma caixa. E aí até entrando nesse ponto da Beth, né? Tem estoque para os produtos. Muito Saiba os produtos que importante. tem combo, porque às vezes eu tenho lá um produto que Mas- que leva 3, paga 2, eu só tenho uma caixinha na minha farmácia. Então, Exatamente. entenda a demanda. Uma boa Esse é o gestão de Não ponto. estoque. vê ainda a tecnologia da Ainda NASA. a tecnologia. Tem a Nossa, tecnologia que da é NASA. tá achando que é- Pega papel e caneta, Que aqui é tecnologia da tecnologia NASA. da NASA. Isso aí, E ó. tem uma... Deixa eu ver a tecnologia. Tá. O mais importante é a Pelo amor, tecnologia eu da quero essa NASA. tecnologia da NASA agora. Esse produto que você tem uma campanha que você leve 3 e você acaba ganhando 1, você coloca um elástico É, e Essa coloca na prateleira, com o elástico juntando certeza. as 3 caixinhas. Isso, Então, com abuse certeza. da comunicação. Acho que essa é a dica, né? Abusa a É um comunicação. jeito diferente de se comunicar. Põe no elastiquinho. Eu fazia que isso não no custa varejo. nada. A gente usava uma fita, que a gente não era tão tecnológico quanto a Beth. Era uma fita, Era uma fita, era um vermelha. barbante. vermelho, mas, legal. mas não vai esquecer de dizer 3 caixas, olha, tem assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar as 3. Parcela em 3 vezes, Parcela. porque você vai ter que vir mês que vem comprar, no outro mês comprar. Você não está pedindo para o consumidor se endividar. Não, ele vai ter que comprar no mês seguinte, no outro. E outra, esse E tem um consumidor. desconto sempre legal atrelado. Tem, Isso tem, vale a Não, pena. e até seguindo a E dica... ele tem um medicamento para continuar o tratamento por 3 meses. E você Vai que fidelizou o cara. Vai Olha, mês que vem ele não você se volta pra preocupou comprar com o a saúde medicamento. dele, com mais desconto, Sim. né? Acho que assim, seguindo a tecnologia que a Beth Do trouxe, elástico. do elástico, tem uma também que é super da NASA, Joga aí na que internet é o também, portal da elástico. drogaria. Então, vou Dá fazer pra você uma pesquisar. venda, o cliente pediu uma caixinha. Só que eu sei ali que ele precisa de 3, 6. Faz o cadastro dele, daqui a pouco a gente vai falar de cadastro, né? Acho que vale a Não, pena vamos tem falar um muito de pedaço cadastro só daqui de a pouco, sim. Cadastro, a sim. importância, mas peguei lá o elastiquinho que está com 3, trouxe para o consumidor, para o paciente, cadastrei, mostra no portal drogaria, vira a telinha do monitor para ele, mostra, ó, se você levar uma caixinha, vai sair por tanto. Com 3, você vai ter mais esse desconto. Então, mostra na prática o ganho que o paciente terá E tem uma dica importante. levando o Falar combo, o desconto é legal. 10, 2 caixinhas 20, 3 caixinhas 45%. Mas fala o quanto ele está economizando em reais. Grana. Quanto isso é em dinheiro, O gatilho mental da pessoa, assim, você está economizando, ao invés de você pagar, por exemplo, a terceira caixinha que é de graça, ao invés de você pagar R$100 por cada caixinha, você está pagando 50 por cada caixinha, e a terceira você está economizando mais R$50. Ou seja, está quase R$150 de desconto que você está tendo, fazendo o seu tratamento completo. em 3 vezes sem Em juros. 3 vezes sem juros. E o portal da drogaria, ele, quando você coloca lá o produto, ele já diz as condições ali também. Então, tem muita dica. Muita dica importante no portal. E, às vezes, a pessoa não lê ou não vê. Só presta atenção, a informação Tem, está tá ali. ali, tá na cara do gol. Porque, gente, tem todo um trabalho por trás de pensar como é que isso chega no balconista, como é que esse consumidor... A gente está colocando o consumidor no centro, a gente está colocando o balconista no centro dessa informação. Então, leia. Olha, dicas, às vezes tem banners na hora de um cadastro com alguma informação O pop-up importante. que abre no portal da drogaria é sempre alguma informação lembrei. boa também. Aquele O carrossel, carrossel ali né? embaixo. Olha, vai entrar um programa novo, vai entrar um produto novo. Eu acho que muito importante a isso. primeira dica que a gente pode dar aqui, olhando uma pergunta super ampla que a gente recebeu, até para resumir, é abuse da comunicação. Nossa, fantástico. Muito Comunique. importante. E a primeira pessoa que precisa ser comunicada é o time de vendas da sua farmácia. Isso. Muito O importante. elastiquinho para vender o combo, venda o combo, todos os combos. O combo é para trazer mais benefício ainda para o consumidor. E comunique. Acho que a ideia do Rosário é super interessante, E tem- falar do remédio, né? E entrando nessa questão do balconista que você estava falando aí, Beth, tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, Isso é bom. que é o seguinte, uma das coisas que eu percebo é que muitas vezes, muitas farmácias
o balconista perdeu um pouco daquele papel do vendedor, Nossa, né? Que ele verdade. tem que ser um cara de vendas também. Lógico que ele é um cara que tem que estar ali para respeitar receituário, orientar tudo, mas ele tem que ser um vendedor também, né? E uma das coisas que eu percebo, assim, que geralmente o balconista não pergunta para a pessoa se ela toma algum medicamento de uso contínuo com receituário e tal, Sim, sim. porque é uma coisa que não custa, concorda? Se eu tô lá dentro do balcão e eu vejo uma pessoa comprando um shampoo dentro da loja, não custa perguntar para aquela pessoa, quando ela vem no caixa lá conversar comigo, perguntar: "Vem cá, você toma algum medicamento de uso contínuo?" E tem uma historinha que aconteceu, nós estávamos dando um treinamento uma vez aqui, né? Você estava junto Tava comigo, junto. inclusive, e a gente estava dando treinamento online para um grupo de farmácias grande, assim, tudo, e tinha gerente, tinha farmacêutico, tinha balconistas participando, e a gente falou isso no ar, ó, orientem sempre o balconista a perguntar para o consumidor se Sim. ele toma um medicamento de uso contínuo. O meio de loja também, É, né? Meio de isso. loja E aí, uma zona muito quente. quando a gente comentou isso, tinha uma moça que era uma gerente de uma loja, ela ficou em silêncio um tempo assim, daí a pouco ela voltou, ela disse: deixa eu falar, deixa eu falar. Ela abriu o microfone dela e contou: acabei de fazer isso aqui na loja e eu descobri que a consumidora tinha dentro da receita, da bolsa, uma receita, e ela, assim, ela não ia comprar comigo, ela ia numa outra loja Sim. porque ela achou que eu não trabalhava com o programa do laboratório lá, e eu tenho o programa dela. E eu já fiz a venda, inclusive. Então, pô, é uma Espetacular, questão legal, né? Eu digo assim, A gente não pode ter né? É medo. perguntar, uma não pode ter evolução medo, né? daquela pergunta. Precisa de mais alguma coisa? Não, a gente pode ser Olha, direcionado. não, Sim, direciona. justamente. E uma questão importante é que, assim, que é importante reforçar aqui, né? O desconto do programa, ele sempre está atrelado ao consumidor. Existe muito balconista e, ou às vezes, até dono de loja que não entende isso, né? Então, se eu tomo um medicamento e eu tenho 30% de desconto no meu programa, esse desconto ele é igual em qualquer loja que eu Sim, entrar sim. que esteja credenciado naquele programa, o desconto é igual. Então, nesse ponto, todas as farmácias competem em pé de igualdade Sim, com sim. relação a isso. Só que muitas vezes o balconista, às vezes até por falta de informação, ele não sabe disso. Ele acha o seguinte: na minha farmácia eu não tenho esse desconto que a Pelo outra loja contrário. tem. E tem. Se a farmácia está cadastrada, tem o acesso igual. Então, uma vez que a condição comercial está igual, aí entra a questão de atendimento, de abordagem, Sim. de uma série de coisas, entendeu? Você Eu vai acho- ganhar o cliente pelo serviço e pelo cuidado Exatamente. prestado naquele momento, né? Eu acho que dessa história super bacana, eu também gosto muito dessa história, Rosaldo. Eu acho que a gente aí tem dois pontos de tudo, importantes aí dessa sua fala. O primeiro é a condição é igual. Gente, quem está bancando esse desconto não é a loja. Esse desconto ele está sendo ressarcido pela indústria. Sim. Então, você está dando um desconto que você não bancaria Não bancaria sozinho, sozinho, né? exatamente. Quem tá patrocinando E o é laboratório. engraçado, tem muita venda ainda, que tem farmácia que ainda faz venda fora do programa, gente. Vocês estão perdendo rentabilidade aí nessa brincadeira. E o segundo aspecto do consumidor, que é a história da receita na bolsa, olha só, assim, muito, muito bom essa história, porque é muito real isso, né? Sim. Para o consumidor, olha, gostava daquela farmácia, foi lá comprar os medicamentos e tinha mais medicamentos, queria ir em outro lugar porque pensava Que era só lá. que o programa era da loja e não da indústria, que poderia comprar em mais de 38 mil farmácias pelo Brasil. Olha só que extração importante aí. E aí eu tenho né, de ideia. uma história super legal que aconteceu comigo quando eu trabalhei no varejo, que a gente abriu uma nova loja, e isso era aqui no interior de São Paulo, e do lado da nossa loja tinha uma outra loja de grande rede, estava com uma meta absurda de vendas, era assim, mandava na região, concorrendo com a gente. E no dia do lançamento, eu fui para a loja para acompanhar, para ver o que estava acontecendo, para entender se essa parte de comunicação que a gente falou aqui estava alinhada Sim. na loja que estava nascendo. Entrou uma senhorinha na loja, ficou, rodou. Acho que ela ficou uns 20 minutos no autosserviço ali. Pegou, acho que deve ter ficado sem graça, que não ia comprar nada, comprou um desodorante, foi pro caixa e foi embora. Na saída eu abordei: senhora, tudo bem? A senhora gostou da loja? A senhora achou? A gente está inaugurando hoje, enfim, né? Nossa, adorei, muito boa, é linda, é grande, né? Moderna. É uma pena que eu não posso comprar os meus remédios com vocês, porque eu preciso na loja do lado aqui, porque eles têm um desconto especial para mim. Eu falei: peraí, qual Como senhora? assim?
A gente está inaugurando a loja hoje. Se tem uma coisa que eu consigo trabalhar é desconto, porque a gente precisa fazer a loja ter um bom fluxo agora nesse lançamento, né? Qual que é o remédio que a senhora toma? Posso levar a senhora no balcão para a gente ver o que eu consigo fazer e a gente vê se você achar no mesmo preço, né? Aí ela puxou a receita, ela tirou quase que uma lista, sabe? Aí ela falou o primeiro medicamento. É um medicamento, um dos mais famosos do portal da drogaria. Ou seja, eu tinha o mesmo desconto que ela. Eu falei, olha, que é outra loja, né? Eu falei, então, ó, isso aqui a gente vai dar o mesmo preço para a senhora, talvez até melhor, porque dependendo se a regra tiver melhorado, mudado, pode ter um melhor desconto. Levei ela conduzi até o balcão, chamei um farmacêutico que era bem top, assim, bem amigo nosso, falei, ó, dá um talento aqui, dá um atendimento especial para ela. Ela comprou esse medicamento no programa e levou mais quase R$800. Ou E ela seja, só comprou porque ela descobriu que na minha farmácia, na minha loja, eu também tinha o programa, que o desconto não era só da farmácia do lado. Sim. Ela falou, agora eu só vou comprar com Agora você. você saiu de um ticket ali, sei lá, de 10 15 reais, 10 10 reais e reais. foi para 800. Nossa, né? Imagina a diferença. às vezes a gente fala assim, meu ticket médio é baixo, mas tem pesquisas feitas pela própria Interplayers que você consegue aumentar quando você, assim, 79% dos clientes que compram pelo programa, eles tendem a aumentar a cesta de produtos deles com 3, 4 a 5 produtos em média a mais na cesta. A oportunidade que você tem de você sair de um desodorante feminino e dar um salto, um upgrade, porque a sua iniciativa foi dada no meio de loja, cara. Então, essas dicas que a gente está dando para vocês, a gente fala assim, mas aqui não funciona. Ué, você já pôs em prática? Já botou para rolar? Então, assim, se eu não ofertar, meu cliente não vai saber. A maior dica que foi dada pelos meus especialistas aqui foi justamente que comuniquem com o teu cliente. Use a estratégia do elástico, use a estratégia da fala, mas nada melhor do que o interesse genuíno de quem sorri e acolhe, entende e atende o teu cliente. E aí, no ofertar e encantar é uma consequência do que você apresenta para o teu cliente, sempre demonstrando o interesse genuíno pela saúde dele, que é o que a gente falou desde o começo aqui. Então, e aí tem um ponto importante que a gente tem que falar para as pessoas que fazem esse atendimento, cadastrar só por cadastrar não pode. Os dados, quando a gente fala de cuidado com a saúde, complementação do meu tratamento, o laboratório me apoia, a gente olha para os dados cadastrais. Não, o que eu coloco no portal da drogaria quando eu estou cadastrando um paciente? Aí eu queria que vocês respondessem para as pessoas, qual a importância de um cadastro 100%, na visão de vocês? Por que tem que ter um cadastro 100% com dados corretos? Na visão de vocês. Deixa pro Rosário. Tem uma questão assim que é muito importante, que assim, nós temos uma questão de legislação hoje que regulamenta isso, a LGPD, que é uma legislação que veio mudar toda essa questão do tratamento de dados. Então, é importante que o consumidor entenda, cada vez que ele faz um cadastro desse, essas informações vão para a indústria é detentora dessas informações, até para poder gerar leads, gerar acesso, informação, disponibilizar algum dado, tá? Então tem todo um tratamento especial para isso. E esse cadastro ele precisa ser feito de uma forma correta para que você tenha fidelidade e uma condução correta desse processo do acompanhamento da jornada do paciente depois. Tem uma questão que eu acho que, entrando nesse assunto assim um pouquinho, eu já vi acontecer isso. O balconista, por exemplo, vai lá fazer o cadastro na hora do consumidor, aí ele faz por conta dele, com um dado que vier tudo da cabeça dele lá, e bota, por exemplo, um telefone celular dele, por exemplo. E aí ele fica repetindo aquele telefone várias vezes lá dentro. Ou 99999. Entendeu? Ou ele pega lá um CRM do médico lá, por exemplo, ele inventa. Ou ele pega um CPF, às vezes que tem... hoje na internet o você gera CPF, gera um CPF lá. Então, essa uma orientação que dá, não faça isso, assim, ó, faça sempre o cadastro da forma correta, com os dados direitinho, que um cadastro bem feito, você está dando para aquele paciente a oportunidade dele ser bem acompanhado, de ser bem orientado. Além de fazer isso, colocar CPF errado, celular que não existe, CRM, além disso ser fraude, usar a palavra certa. Não, é fraude. Tem a auditoria em cima disso. É fraude. Além de ser fraude, é um desserviço que a farmácia, como ponto de saúde, presta ao paciente. Porque imagina, estou indo lá para tratar uma doença que eu tenho, uma patologia. Esses dados são para que o programa
acompanhe e possa investir no meu tratamento. Sim. Eu estou sendo Até privado fornecer disso. um Exatamente. desconto maior Desculpa, mas novos produtos também. pela sua recorrência e pela sua aderência ao tratamento. Sim. Então, numa quinta caixa, numa terceira caixa, você pode ter um desconto muito maior, né, pela sua sequência ao tratamento. Minha mãe tomava um suplemento de cálcio, que era pelo Portal Drogaria que ela comprava. E ela recebeu 2 ligações de enfermeiras pelo programa, e a cada 3 meses ela recebia uma amostra grátis, porque tinha, como que é o nome? Ele tinha vários sabores, né? E aí, cada 3 meses mandava um sabor diferente para ela experimentar. E aí ela participou ela foi chegou a ser convidada para participar de uma reunião ali com um médico, de uma palestra. Ou seja, se o Balrone tivesse cadastrado errado, ela não teria acesso Nunca a teria nada essa disso. experiência. É só tomar o remédio, acabou. E uma é um coisa, caso que tá assim, na minha ó, que casa. eu vou falar olhando para a câmera, que assim, ó, o balconista tem que ter ciência do seguinte, assim, ó, todo mundo pega isso. Se você repetir o celular para 2 CPFs distintos, o mesmo celular, hoje nós estamos falando de tecnologia, isso pega na hora. Se qualquer informação que você colocar errada ali dentro do... Mais cedo ou mais tarde, isso é pego. E aí, isso pode Todo mundo sabe que comprometer, 99999 não é celular. Não é Então, celular. Então, pensa agora, você tem uma farmácia, né? E tudo isso você está tendo. Primeiro, dependendo da farmácia, da localidade, esse tipo de coisa, não tem visita de representante, né? Geralmente as visitas são através do distribuidor, localidade, tem uma série de fatores aí que não dá para visitar o Brasil inteiro, todas as lojas. Mas você vendendo pelo programa, você está tendo visibilidade. Nossa, essa é a minha próxima pergunta para vocês. Mas Exatamente eu isso. sou. Você leu o meu pensamento. Ela tá vendo aqui minha cola, mas não é assim, é como dar visibilidade para minha loja. Pode falar. Só dar uma dica, assim, porque esse ponto de cadastro tá aqui, a pessoa faça certo, isso pode ser fraude, isso, sabe? Às vezes, assim, a gente tem que olhar, tem que olhar o lado positivo, né? Sim, que é eu o não lado da entendo experiência. Eu não entendo que é maldade, às vezes até dificuldade. Por exemplo, eu particularmente sou uma pessoa muito chata para dar dados. Qualquer lugar para me cadastrar, pedir meu celular. Nossa senhora. Então, assim, talvez o balconista pense, putz, é mais fácil, às vezes, eu jogar um número aqui away e não preciso enfrentar o consumidor, entre aspas, né? Sim. Mas, assim, e o consumidor questiona, por que eu preciso dar meu celular? Por que eu preciso dar meu endereço? Por que quer saber isso? Olha, é para investir na sua saúde. É porque o programa não é só para liberar um desconto aqui. O programa é para te dar acesso à saúde. Sim. A gente tem programas que vão te convidar para palestras, você pode receber uma ligação de acompanhamento, um direcionamento, você vai ter um aparato para cuidar da sua saúde que só é possível entregar para você, consumidor, para você, paciente, se você me passar o celular. Então, vamos quebrar essas barreiras, porque às vezes a gente joga o número errado, faz o cadastro incorreto, até por desconhecimento. E você coloca pro paciente aquele interesse genuíno, além de você estar respeitando também uma das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, que é dizer a finalidade do pedido daquele dado, para onde que ele vai. A qualquer momento, o cliente ele pode revogar o consentimento do oferecimento desse dado com o laboratório. Isso a qualquer momento ele pode fazer. Eu tenho que mostrar para o cliente assim, por que eu peço o CPF? Que é um identificador seu, comprovante de pessoa física, identifica você para esse tratamento. Por que tem que ser o telefone? Porque você precisa receber mensagens que são importantes para você dar seu cuidado. Por que tem que ser o e-mail correto? Porque justamente você recebe, ou seja, todos os dados que são pedidos pelos laboratórios não são justamente para controlar o paciente, pelo contrário, para dar para ele uma oportunidade de ter uma boa experiência, assim como você acabou de ouvir, como o exemplo da mãe do Gustavo aqui. Entendeu? E assim, né, é um ponto super... por que precisa do celular? É porque é obrigatório. Cara, não responde quer me assim. obrigar a alguma coisa? Então, assim, acho que é um ponto super importante. O celular é importante, que é o meio de comunicação do laboratório com você. Do programa. Do programa do laboratório com você. Ele precisa falar com você, ele precisa cuidar de você. Né? Então, essa é uma oportunidade que você tem de cuidar melhor da tua saúde, ou melhor, de você cuidar de quem você está cuidando da saúde. Porque não é só para quem está indo comprar ali, não é só quem está cuidando da própria saúde, mas de repente de quem ela ama, né? De quem ela precisa cuidar, de quem foi contratado. E você também, como farmácia, como estabelecimento, como você quer ser visto? Nossa, você boa. quer ser visto como um parceiro da indústria, que, como eu estava até comentando, dependendo da sua localidade,
você não vai ter um representante ali. Só que você fazendo um cadastro correto, você está participando, sendo realmente um Você verdadeiro vira parceiro, referência na sua Vira, região. vira. você vira referência e vai ter outro produto que, de repente, essa farmácia aqui só põe 999 ou um e-mail padrão ou sempre o mesmo telefone. Ele não está sendo, assim, o real parceiro Sim. que a indústria está precisando, né, para o processo. Ó, a gente falou muito sobre a importância de se ter um cadastro 100%. Só que aí existe um ponto muito importante. Às vezes eu acho que só cadastrar o cliente no portal da drogaria já convertido em vendas na minha loja. Não é assim, né? Então, assim, como que eu converto um cadastro, ou seja, coloquei o cliente lá dentro, em uma venda? Como que a gente pode fazer isso? A importância disso também, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, pessoal. É um ponto super importante, né? A gente falou agora sobre como a gente acolhe o paciente que chega na nossa farmácia e convence ele de que vale a pena ele disponibilizar lá os dados dele, aceitar toda a parte de LGPD para ele ter acesso ao desconto. E a gente tem uma realidade hoje onde praticamente 20% dos clientes se cadastram e não fazem a primeira compra na loja em que foram cadastrados. Importante você ter Então, falado esse é o isso. ponto. A gente tem aí 20% de tudo que passa são pacientes que são cadastrados no balcão do Fernando Uhum. e atravessam a rua para comprar na loja do Gustavo, da Beth, do Rosauro. E, então, que pode ser uma dica-chave para isso, né? Fugir da discussão de preço com o paciente. Ele não vai conseguir um preço melhor pelo programa atravessando a rua. Ele vai ter a melhor condição. Então, por que ele não pode comprar na nossa loja? Agora. Importante, né? O que você não mede, você também não melhora, gerencia. não melhora. Então, por que você fez aquele cadastro e ele não levou o medicamento? É importante você entender e trabalhar esse motivo, Sim, sim. né? Para você poder melhorar. E é bem isso que o Gustavo falou. Não tem que ser uma discussão de preço, porque o preço ele vai ter igual no outro lugar. Sim, Por com que certeza. que o outro está conseguindo e você não? O cadastro, ele eu vejo muita loja que faz o cadastro para consultar preço. Não, o cadastro é para consultar o melhor preço. O melhor preço, verdade. Não é assim, eu quero ver o preço aqui, porque talvez esse lugar o preço seja melhor. Deixa Não, eu fazer o cadastro. fiz o cadastro no programa, é o que o Rosário falou agora há pouco. O preço é o mesmo pro Fernando e no Brasil inteiro. Então é o melhor preço, então já aproveita e leva aqui. E aí, assim, o que acontece? Quando a gente deixa. Eu vou falar falar da sua farmácia, né? Sim, sim. Que tá assistindo aqui. Você perde a venda. E vou falar olhando pro paciente. Quando você deixa o seu consumidor sair da sua loja cadastrado, ele vai ter mais trabalho, porque ele vai precisar procurar outra farmácia, achando talvez vai conseguir um preço melhor, uma melhor condição de pagamento no cartão de crédito, parcelado, e ele vai ter mais trabalho para adquirir o tratamento dele, quando a melhor condição é com você. Tem uma questão aí que envolve assim porque assim uma coisa que eu sinto uma percepção quando a gente visita o varejo, que muitas vezes falta dedicar um tempo a entender bem essa questão dos programas, entender quais são os produtos mais vendidos, o que tem Sim. cumbo, o que não tem, quanto de estoque eu tenho que ter para poder estar sempre pronto para atender. Porque às vezes você acompanhar um indicador, que essa dica que você falou é bem legal, né? Vou analisar a questão dos números, a minha questão, quantos pacientes eu cadastrei e não fiz a venda? Por que isso aconteceu? Isso pode muitas vezes indicar um problema de falta de estoque, por exemplo, na Também. loja. Que aí é aquela Pode história, né? acontecer. Eu coloquei uma caixinha, vendi. Repus uma, vendi. Só que, de repente, se eu tivesse 3, será que eu não estaria vendendo as 3? Então, eu tenho que ter um acompanhamento dessa movimentação de venda para entender se, bom, meu estoque ideal é que eu tenha sempre 6 caixinhas desse produto na minha prateleira. Conta quantos Porque vão se eu caber no tiver elástico. 4, Né? Quantos eu vão caber no posso dar elástico. isso. Né? É um Justamente. racional. Então, isso é muito importante, essa gestão, quando se trata de programa de pacientes, essa gestão do estoque, de quanto que é o meu estoque ideal Fundamental. de cada um desses itens. É fundamental, porque daqui a pouco você pode nunca estar chegando no teu limite de venda que você poderia estar vendendo e você não sabe, às vezes é um problema de estoque, entendeu? Aí cadastrou o cliente, você falou, cadastrei para uma caixinha, só que eu só tenho uma caixinha aqui no meu balcão. Portanto, agora ele deu a opção de comprar 3
pelo desconto da Bet. Só que eu não tenho mais 2 na prateleira. Sim. O paciente sai, fala, putz, 3 é mais barato, ó. Eu vou procurar 3 caixinhas e vai no seu concorrente. Sim. E aí você perde uma oportunidade ímpar, e aí é uma forma também de você ganhar visibilidade com a indústria. O volume de vendas que eu gero, porque assim, a cada 10 medicamentos que estão dentro de um programa de laboratório, quanto eu estou vendendo dentro do programa também? É uma forma de você acompanhar um bom indicador. Então, a cada 10, só 2 eu vendo, e os outros 8 fui utilizados, ou vendidos fora. Por que foram vendidos fora? Esse também é um dos indicadores, aliás, em processo de auditoria que o laboratório confere e fala assim, ó, essa loja é um potencial de negócio. Essa loja arrebenta. Ó, essa loja só está usando o programa de laboratório para atrair clientes, não está vendendo, ou seja... E até olhando isso, né? A gente precisa condenar uma prática aqui, que é a venda por fora do programa. Não dá para aceitar. E no sentido de ser consultivo com o varejista. Venda 100% daquele SKU que tem programa por dentro do programa. Sim. Não passa por fora. Cadastra e vende. Não oferece um desconto adicional por fora ou menos desconto por fora, achando que vai barganhar. Não, você perde, cara. Vender por fora do programa é a mesma coisa que você pegar uma nota de R$100, um isqueiro e queimar. Fiquei com medo do que você vai falar agora. Conta aquela Você está historinha jogando do dinheiro fora. televendas lá do varejo que tu trabalhava, que fez aqui todo aquele trabalho de acompanhamento que as pessoas ligaram, estavam comprando sim, fora do nossa, programa, aquela maravilhoso, história legal. maravilhoso. Conta Eu de tenho vez, mais pessoal, uma história que eu pra acho que contar. essa é bem... legal. Essa é muito Senta que bacana. essa história é boa. Presta É. atenção nessa história, para você que está assistindo. Conta aí. E eu também tenho uma depois. Ah, que isso, o podcast tá ficando bom. Bora lá, Gustavo. Foi assim, né? A gente cuidava de um delivery via call center mesmo, né? E a gente tinha conseguido fazer 6 meses que a gente estava trabalhando dentro do call center com o portal da drogaria. Eu peguei e falei, pô, vou pegar todos os produtos de uso crônico e contínuo e entender os pacientes que estão comprando todos os meses comigo. Cheguei num número desesperador. 70% das compras dos produtos de portal da drogaria pelo meu delivery eram por fora do programa. E eram pacientes que estavam pelo menos há 4 meses consecutivos comprando com a gente. Qual que é o risco aqui? Em qualquer momento, esse paciente consumidor vai ligar, ou ele liga para outro delivery, ou ele encosta em qualquer outro balcão de farmácia, e ele descobre que em vez de pagar os R$100 ali que ele estava pagando, ele podia pagar 80 pelo programa. Sim. Sabe o que vai acontecer com esse cliente? Nunca mais ele vai comprar na minha farmácia. Nunca mais. E não compro mais com o Gustavo, porque o Gustavo, ele podia ter vendido a 80, me vendeu a 100, tá me roubando. A primeira coisa que o consumidor pensa é isso. Segunda coisa, ele vai fazer questão de falar mal de mim para todo o círculo social dele. Isso. Então, a família dele, ó, não vou ligar pro Gustavo. Não vai mais lá, porque Não lá... Não, e você entra o cara não naquela podia ter me oferecido, probabilidade de não oferece. marketing, né, de propaganda. Uma boa propaganda de 1 para 3, né, e uma péssima propaganda de 1 para 9, né? Ou seja, Sim. você tem a chance de piorar Tá a situação, queimado, queimar o filme. queimou. E assim, Como a imagem, como é que sua farmácia seja lembrada, vista como a Beth lançou? A resposta também tá aqui. sim, aí ele descobre que eu podia, e assim, e se ele for num concorrente meu, que ainda é bom, ainda fala, ó, você comprou lá com o Gustavo e ele tinha um programa para te oferecer. Olha! Não quis te E oferecer. ainda te dá uma Ainda te garfada aí, né? ajuda, né? E Ele aí só qual foi pensa em dinheiro, Gustavo. O Gustavo só pensa em dinheiro, quer ganhar em cima de mim. E aí, qual foi o trabalho que eu propus? Falei, tá bom, vamos estudar todos esses clientes. Então, vamos descobrir, ele comprou um remédio que tem 30 comprimidos, é para tomar uma vez por dia. Comprou hoje. Daqui a 27 dias, quando estiver acabando a caixinha, vou ligar para ele e vou dizer que agora eu tenho um programa, que agora a gente conseguiu uma negociação com o laboratório para dar um desconto especial e que ele pode levar de maneira proativa. Fez um trabalho espetacular, assim, e aí quem estava pagando 100 passou a pagar 80. Olha que maravilhoso isso aí. Tava numa campanha, né? Eu sei que a gente vai ter um outro episódio para falar Não, a gente sobre vai falar sobre incremento de cesta, Aham. né? Mas tava numa campanha e tava vendendo uma escova dental. E eu falei assim, pô, vamos pegar esses R$20 e vamos oferecer a escova por 15. Quer aproveitar que o senhor acabou de economizar R$20 porque Ó. eu consegui dar esse desconto com o Olha aí. laboratório e aproveitar para comprar, para levar essa escova por mais R$15? 80% dos clientes, além de comprar escova, compraram outros produtos, deixaram mais do que os R$100 que eles deixavam. Sim. Porque no primeiro momento, essa movimentação que vocês fizeram, a pessoa pode pensar o seguinte, não vou falar para os clientes,
porque pô, são tantos consumidores com um ticket médio de R$ 100, eu vou jogar e derrubar isso para 80 de uma hora, isso é venda a menos, né? Pelo Mas aí contrário. entra a questão de uma estratégia bem incremento, né? construída, incremento, porque existe uma tendência sempre do consumidor seguinte, bom, já que eu estou ganhando esse desconto, as pessoas geralmente pensam assim, né? Pá, eu vou aproveitar esse desconto aqui, eu vou levar uma outra coisa que eu gostaria. Eu ia pagar o 100 de qualquer jeito, eu Ele vou pagar veio preparado para 80, gastar 100, para né? gastar 100. Pô, que legal, vou gastar 80, esse 20 eu vou levar uma coisa que me agrade. E aí entra a habilidade do vendedor de Sim, sim. fazer a oferta do produto. 80% nessa ação que a gente Sim. fez, É. 80% gastou mais do que R$ 100. 20%? Não, 80% economizei 20%. Perfeito. Mês que vem ele vai comprar com Sim, você de novo com por certeza. 80%. Vai. Ele ficou volta, satisfeito, ele foi embora Volta. contente. quer Vai dizer, falar bem, vai falar bem. Não, vai falar na família dele, né? É. Pô, a farmácia do Gustavo me ligou, pagava R$ 100, conseguiram por 80 É. para mim. Eu tenho uma outra história Isso é também super para importante. contar para vocês. Maravilhoso isso aí. Adorei. Da ação de uma coordenadora, né, de programas, né? O que acontecia? Ela tinha a loja, os balconistas mais passavam por fora do programa Nossa. Do que por dentro. do que por dentro. Meu Deus. Então, insistentemente, diariamente, ela acompanhava os números, de novo, quem não mede não melhora. Acompanhava os números dos produtos, quanto que vendeu por dentro, quanto vendeu por fora, por que esse vendeu por fora. E aí, até o próprio time começou a perceber que estava tendo um determinado acompanhamento. Sim. Gente, em 1 ano e meio, 700 mil era o que se vendia pelo programa aquela rede. Passou a vender 3 milhões. Eu estou falando isso Nossa, em mãe. 1 ano e meio. Então, olha o crescimento. 3 milhões. É muita De coisa, novo, o que é? Se você está vendendo por fora, você que está arcando com esse desconto Com sozinho. certeza. Então, pega aquela nota de R$ 100, multiplica e faz uma fogueira de São João. Ai, meu Deus. Que era Convidar, isso né, que tava galera? dando Doeu meu coração. Tá precisando. E esse é um ponto importante, né? Porque quando você trabalha com o produto por fora do programa, você corta esse valor na carne, né? Então, até quando você consegue, como varejista, bancar o desconto para competir com o programa por fora do programa? Daqui a pouco você não consegue mais manter. E aí, até o que a gente conversou com uma rede recentemente, falou assim, pô, eu comecei a estar numa situação que a senhorinha comprava comigo a vida inteira 10 produtos lá, entre medicamento e outras coisas. E às vezes ela fala assim, esse aqui deixa que eu vou comprar do outro lado da rua porque ele tem um programa. Você vai perder o cliente, porque Com você não consegue certeza. manter Não esse mantém. desconto a médio e longo prazo, né? Então, é o queimar dinheiro. Então, o programa, ele vem e, para ti, primeiro, ele te equipara com a concorrência, né? Dando o mesmo preço e ressarce o teu desconto, né? E vamos quebrar um tabu aqui? Vá, por favor. Vamos quebrar um Pelo tabu. amor de Deus. A gente aqui, vamos quebrar a mesa também, o microfone. Quebrar a mesa. Vamos Quebrar quebrar tudo aqui, porque italiano fala com as mãos, não tem jeito. Às vezes eu fico até me segurando aqui para não quebrar esse microfone Tô aqui, falando mas pra você, tô- você conectou no lugar vendo, certo, tô você se vendo, conectou com as tô- pessoas certas. tô vendo que vai ficar caro esse estúdio aqui quando eu quebrar esse microfone. Mas Muito vamos lá. bom, Quebrando o muito tabu. bom. Quebrando tabu, tabu. Quebrando o microfone e vamos em frente. Então, assim, como quebrar tabu, né? Eu já ouvi muitas vezes, né, falar o dono da farmácia, falar assim, mas programa de apoio ao tratamento não traz dinheiro, só traz prejuízo. Bom, Nossa. já demos vários exemplos aqui, né, de que você está queimando dinheiro se você realmente não estiver, se você estiver vendendo por fora do programa. Mas acho que tem uma coisa, assim, que vai muito, muito além, né? Tem um case, se eu não me engano, isso aconteceu no Walmart, mas é um case de marketing, né? Mesmo, muito utilizado até em faculdades, que perceberam, né, que colocar cerveja do lado da fralda, você vai comprar a fralda, mas levar muito mais cerveja, né? Dor de cabeça Então, que dá, né? é o seguinte, Com a fralda. indústria está colocando dentro da sua loja, está colocando lá dentro um paciente, um consumidor que precisa daquele medicamento. Ele está falando, aqui, esse consumidor,
ele vai retornar todos os meses para sua loja. Ele não vai vir uma única vez. O E- programa, o produto do programa é a categoria destino, né? Acho que é isso, É. né? Uhum. Ele vai por causa do produto do programa. Sim, sim. Depois ele leva a cerveja. Leva você- Não a cerveja. Então, agora, Não é a farmácia, é o exemplo Walmart, pelo amor de Deus, É. é isso, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos lá. Você, todo mês, esse consumidor, por conta do programa, ele está indo até a sua farmácia. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eita. O que você está fazendo por esse consumidor que aumente a sua cesta, que fidelize ele? Porque ele está indo na sua farmácia por conta desse programa. Então, programa de apoio ao tratamento não dá dinheiro? Acho que é questão de saber trabalhar, né? Com Eu certeza. acho que fica aí a Com dica. certeza. Esse ponto eu sempre ouço também bastante aqui, assim, tem muita gente que se apega e a pessoa fala assim, percentualmente o programa às vezes deixa uma margem menor do que eu vender algum outro tipo de produto. Eu entendo o seguinte, quando você às vezes tem uma margem de 15% em cima de um produto caro, ou ter 50% de margem num produto baratinho, ou 15% dá muito mais dinheiro, porque o que Sim, sobra sim, é a sim, grana, com né? certeza. O que Com paga a certeza. conta no O que final do paga a conta, mês. uma vez, é o dinheiro, não é o percentual, Com né? certeza. Então, tem toda essa questão que envolve aí a questão de saber trabalhar bem. E eu sempre provoco isso muito quando eu visito o varejo também. Eu pergunto às vezes para o dono da farmácia, o que você faria para tivesse um consumidor parado na porta da tua farmácia com uma receita na mão, o que você faria para atrair esse cliente para dentro da tua loja? Para não deixar ele entrar na farmácia do concorrente, entendeu? Eu entendo que a partir do momento que ele botou o pé lá Uhum. dentro, você tem, aí é a hora de você dar o seu show, né? E eu sempre gosto de relembrar, né? O nosso processo, ele é um ciclo, né? Que começa no médico, que dá a receita, o Sim. consumidor pega essa receita, vai no ponto de venda. Eu entendo que de todo esse ciclo, a parte mais importante é o balcão da farmácia, que é onde eu sempre gosto de reforçar o protagonismo do balconista, porque é onde ele tem a Excelente. hora de dar o show dele. E dar o show é a questão de oferecer o programa, de orientar direitinho, perceber se aquele consumidor é um consumidor idoso, às vezes ele tem dificuldade de entender a questão da posologia do produto, de dizer, Uhum. pedir para a Nossa, pessoa vários trazer uma exemplos pessoa tem para sobre isso. acompanhar isso e dizer, ó, a vozinha aqui tem que tomar o remédio assim, 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 tem que dar com água, sabe? Essas coisas que demonstram um cuidado que só no balcão da farmácia isso acontece. Porque dentro de toda essa cadeia, a hora de despender essa caixinha para o consumidor é a hora que você tem ali de fazer uma orientação bem E que feita. pode ser crucial para a continuidade do tratamento. Sim, do tratamento. É aquela história, né? Se eu comprei a primeira vez lá e a gente tem acompanhamento disso, né? Um consumidor de programa de pacientes, em média, ele volta de 8 a 11 vezes, a 11 meses consecutivos comprando o produto. Tem produtos que você vai tomar, como você falou ali, o resto da vida, Uhum. e às vezes é um tratamento de 3 meses. Sim, Na sim. média, de 8 a 11 meses. Então, você imagina o quão legal é isso de você ter um consumidor que, na média, ele pode Passando por voltar processo na de tua 8 farmácia de 8 a 11 meses. vezes consecutivas. E a gente sabe que até 2050, a população sexagenária, que toma em média de 5 medicamentos por dia hoje, e isso tende a aumentar nos próximos anos, segundo o IBGE, o número da população sexagenária no Brasil. A nossa Então, estamos com o país de cabecinha pirâmide de branca, né? faixa Nosso pirâmide etária está tá fechando. mudando. Então, assim, aqui a gente deu para vocês várias dicas importantes sobre vender ou não vender PBM. Eu acho que motivos não faltam para você vender PBM. Demos várias outras dicas. Tem Sim. um dado importante aqui, que é só para contribuir. Hoje, quando a gente fala dos programas do Portal da Drogaria, de todos os programas, hoje existe cadastrado nesses programas 50 milhões de consumidores. É muita cadastrados. gente. É muita gente. É muita gente. Então, você imagina o seguinte, a probabilidade de um desses 50 milhões entrar dentro da tua loja, ela é muito grande. Então, Sim. é aquela questão que nós falamos já anteriormente aqui, de abordar, de perguntar, de saber atender bem tudo. É um monte de gente que está disponível, que pode botar o pé na minha farmácia. Quando ele entrar lá, eu tenho que saber atender bem esse E consumidor. assim, falando até um pouco sobre dinheiro mesmo, né? Qual que é o ticket médio de uma farmácia hoje? R$60? Na varia, em torno de 65 60. Tem reais? loja que vai Uma 45, farmácia até muito boa, R$65? Tem farmácias ali, chega a dependendo da 120 região, né? 30, 40 reais.
Portal Drogaria tem um ticket médio de R$ 120. É muita coisa. E eu não estou falando sobre o cupom completo, só os produtos que estão no Portal Drogaria. Então, o consumidor que vai para sua farmácia, ele merece um atendimento mais do que especial, inclusive pelo que ele deixa, o que ele despende do dinheiro dele, porque a Sim. gente sabe que no Brasil o dinheiro é contado, né? Então, você gastar em Não média sobra R$ 120 assim com tão fácil, medicamento, não. cara, tem que ser, a farmácia precisa estender um tapete para esse, Não, pra esse porque paciente. entrou cliente na minha loja, é bingo. Assim, eu vou encerrando esse episódio, esse primeiro episódio nosso, acho que a gente contribuiu muito, porque a gente vai entrar daqui a pouco com esse mesmo grupo que você está assistindo aqui, o episódio 2, a gente vai falar justamente sobre a oportunidade bate à sua porta. Vendas, relacionamento, gestão, e a gente vai entrar um pouco nessa experiência do cliente na tua loja, e eu já convido você que está assistindo esse primeiro episódio do podcast Vender ou Não Vender pro PBM, eis a questão, para já assistir os outros conteúdos que nós temos na plataforma EAD+. Nós temos o PBM é tudo de bom, nós temos 3 módulos que falam sobre atendimento e vendas no balcão de PBM, Com E- você e apresentando, comigo apresentando, apresentando. comigo apresentando, nós também temos o Conhecendo o Portal da Drogaria, que é um curso completo para você aprender a operar o Portal da Drogaria, que é específico para farmacêutico, balconistas e atendentes. Tem o Gestão do Portal da Drogaria, que também a gente ensina você, gestor, proprietário, né, a usar o Portal da Drogaria como uma visão estratégica de gestão. E, claro, a gente tem algumas pílulas de conhecimento, que é o FAQ, hashtag fica a dica no Portal da Drogaria. Então, clica, assiste, se você não consumiu, consuma agora. E eu queria encerrar esse bloco aqui com uma palavrinha final de vocês, como é que foi esse momento com o varejista falando sobre PBM, para a gente fechar e a gente partir logo, logo já para o segundo episódio. Gente, eu volto no próximo episódio. Tô vai falar adorando. bastante, né? Então, assistam, porque eu volto e vou falar muito. Mas muito legal, gostei. Foi um bate-papo, assim, bem descontraído Sim, mesmo. Gostei muito. Eu espero ter contribuído bastante nesse. E vamos ver o que pergunta que vem no próximo, tá? Porque Isso aí. Eu acho que foi muito Sim. legal, muito positivo. O nosso jeitão, assim, para quem não conhece, o nosso jeitão é assim. Nosso a gente, jeito de não, ser. a gente não é de frases de efeito, esse tipo não. de coisa. A gente fala a língua, sim. principalmente do balcão, da farmácia, tudo. O nosso jeito é um jeito simples de ser. Mas acho que é legal, assim, eu termino esse episódio aqui satisfeito de poder ter contribuído um pouquinho aí, de levar um pouquinho das experiências que a gente vive na rua, que são muito enriquecedoras, né, para os nossos Com certeza, Zé. ouvintes e telespectadores. E sei lá, Os usuários do EAD+, usuários se do você estiver EAD+. pegando os cortes também nas redes sociais, a gente vai disparar vários cortes legais desse podcast completo. Se você está assistindo assim, eu quero passar para alguns colegas também. Gustavo, dê sua palavra final também pro pessoal, acho que vale muito a pena desse Sim, episódio sim, 1. acho que foi muito legal, é o que o Rosário falou, né? A gente tá falando do que a gente gosta, né? A gente Então, adora isso. a gente vive isso no dia a dia. Nosso jeito é assim, a gente trabalhar, inclusive. E é sempre bom falar de dicas tão importantes que fazem a diferença no dia a dia. Eu falo por assim, tudo que a gente conversou aqui, eu tive a oportunidade de executar e viver isso na prática no varejo. E melhorou o resultado, a gente salvou a loja que ia fechar Sim. praticando algumas dessas dicas. Então, eu espero que faça o mesmo efeito para vocês e que juntos aí nos próximos episódios a gente possa contribuir ainda mais e continuar tendo esse papo aqui, essa conversa boa. Obrigado, Fernando. Imagina, pelo que convite, isso, é um prazer tê-los aqui. Muito bom. Para nós Tamo do junto. EAD+, assim, a gente fica muito feliz. Em breve vamos trazer outros também especialistas, mas acompanhe o episódio 2. E aí eu volto a perguntar para você. Vender ou não vender para o PBM? Eis a questão. Com certeza essa dúvida não faz mais parte da tua cabeça. Então, bora para a gente partir para o episódio 2. A oportunidade bate a porta. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no episódio 2. Até lá, tchau, tchau. Valeu, Até tchau. mais.